E aí, gente, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. No vídeo de hoje nós vamos abordar como vencer aquele pecado. E quando eu me refiro àquele pecado, eu estou falando daquele pecado que a gente sempre tenta lutar contra, só que nós nunca conseguimos vencer. O pecado nos é sempre mostrado como algo horrível, o que de fato é. O pecado é algo horrível. Só que nunca nos mostram o que de fato significa pecado. E nem nos mostram de maneira efetiva como vencer esse pecado. E é sobre isso que nós vamos abordar hoje. Quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos e nós vamos passar um pouquinho sobre a Bíblia, tá bom? Que é Romanos, vamos ler o Romanos 5, vamos ler o versículo 12, depois nós vamos pular para o 20 e 21, que são os últimos dois versículos. Depois nós iremos para o capítulo 6, iremos ler o versículo 1, pularemos para o versículo 7 e nós vamos ler do 7 ao 14. Beleza? Então vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora vamos lá para o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Versículo 7. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado, tanto no hebraico quanto no grego, ele tem o mesmo significado, que é errar o alvo. Então, por exemplo, se Deus está indo nessa direção, o pecado vai numa direção completamente oposta. Em Cristo nós encontramos a verdadeira vida, porque Ele é a nossa vida e a vida está nele. Porém, no pecado, quando nós olhamos e vamos em direção ao pecado, nós encontramos morte, porque nós nos distanciamos da vida. Por isso, o salário, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Tá bom, agora você me pergunta, beleza, Daniel, mas como vencer o pecado? Para responder essa pergunta, é necessário esclarecer algumas coisas. Para começar, a Bíblia deixa muito claro que não existe tentação maior do que a nossa capacidade de suportar. E é isso que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 13, que diz exatamente assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E em Tiago 1, do versículo 13 ao 15, nos é mostrado que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos maus. E a Bíblia também fala que Satanás é o nosso acusador e também é o nosso tentador. E olha que interessante, lá em Mateus 26, do versículo 41, nós vemos que Jesus fala que não é para nós entrarmos em tentação. Então uma coisa é bem clara, nós pecamos não porque a tentação foi grande demais e difícil de suportar, não é sobre isso. Nós pecamos porque, na verdade, nós queríamos pecar. Satanás, o tentador, ele não tem poder de tomar a atitude, ou seja, pecar por nós. Nós tomamos essa decisão. Então nós temos uma base que ela é muito simples, que é fugir da tentação. Não entre em lugar que te tente. E se submeta a Deus para que o tentador, vulgo Satanás, fuja. Como diz lá em Tiago, eu vou ficar devendo o capítulo e o versículo agora, mas tá aqui. Leiam. Esclarecidos esses pontos, agora vamos abordar como vencer aquele pecado. E quando eu falo aquele pecado, eu estou me referindo no pecado no geral. Eu não estou falando de um pecado em específico. E isso vale para qualquer área que você esteja lutando. Você que está lutando contra o pecado, com certeza já ouviu essas frases.
Ah, não, a tentação, você não vence a tentação pela força do próprio braço. Ah, não, para você vencer o pecado, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar tanto e você tem que jejuar durante tantos dias. Essas afirmações estão completamente corretas. Só que muitas pessoas põem tudo isso em prática e ainda assim permanecem no pecado. E por que isso acontece? Bom, a grande questão é que o ser humano, ele sempre busca métodos e um passo a passo para resolver seus problemas de maneira rápida e eficaz, com menos esforço possível. A grande questão é que quando nós aplicamos isso na vida do cristão, isso não dá certo. Para vencer o pecado, nós não devemos olhar para o pecado. O nosso foco não tem que ser em vencer o pecado. O nosso foco tem que ser para Cristo, olhar para Cristo, porque Ele nos livrou do pecado. A grande questão é que muitas pessoas acabam focando tanto no pecado que esquecem do principal, que é olhar para Ele. Por isso todos os métodos não funcionam. Porque o foco da pessoa não está em buscar a Cristo por quem Ele é, por prazer nele. E sim em preciso vencer tal pecado. E isso é errado. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. E nós devemos buscar a Ele por quem Ele é. Quando nós buscamos a Ele, nós recebemos da parte dele a graça transformadora, que nos lava de todo pecado e nos capacita a viver uma vida fora do pecado. Você consegue entender que a graça nos possibilita viver uma vida livres do pecado, libertos do pecado? Agora, uma coisa que pode estar agravando todo esse problema na sua vida é a falta da prática do que está escrito lá em Tiago 5,16. Confessais os seus pecados um para o outro, a fim de ser curados. Essa passagem deixa bem claro de que, para nós sermos curados, ou seja, livres do pecado, não apenas receber uma cura física, mas uma cura espiritual, nós devemos confessar os nossos pecados para os nossos irmãos maduros na fé. Esse ato que nós fazemos é basicamente expor das trevas para a luz. E é muito difícil, é chato, é vergonhoso, você se sente a pior pessoa do mundo, um lixo de ser humano, mas é o necessário. Quando nós escondemos isso, nós impedimos que Deus trate na nossa vida. Então, enquanto nós não colocarmos em prática o olhar para Cristo e expor das trevas para a luz, nós vamos continuar em um ciclo que vai se repetindo o tempo todo, onde a gente cai, se arrepende, volta para Deus, passa um tempo, não muito tempo, e volta para o pecado de novo. Aí volta para Deus arrependido, fica em Deus durante o tempo, depois volta para o pecado de novo. E assim esse ciclo vai se repetindo. Uma coisa que é essencial nesse processo é você ser rápido para voltar para Cristo e pedir e buscar a ajuda dele e dos seus irmãos em Cristo. Porque todos nós enfrentamos o pecado, todos nós passamos por dificuldades. Entende? Estar no pecado é algo horrível. Você vê toda a sua vida que foi colorida e pintada por Cristo, sendo pintada de cinza por Satanás. Por isso eu estou gravando esse vídeo, para que nós possamos juntos vencer e lutar contra o pecado. E juntos olhar para Cristo e fixar os nossos olhos em Cristo. E eu sei que você agora, nesse momento, pode estar falando assim: beleza, Daniel, você disse que é para nós olharmos para Cristo e não para o pecado. Mas como eu faço isso? Bom, essa pergunta, ela não existe uma fórmula pronta, uma resposta mágica, uma fórmula de bolo mágica. Não existe. Porém, existem práticas que vão te ajudar a estar nesse lugar de olhar para Cristo, que é leitura da palavra, oração, jejum e comunhão com seus irmãos da igreja, com a igreja, comunhão com a igreja. Se você fizer todas essas coisas com o foco certo, direcionado para um lugar certo, você vai conseguir olhar para ele. Mas agora, se seu foco estiver em preciso vencer tal pecado, preciso me livrar de tal pecado, preciso ser liberto de tal pecado, aí não vai funcionar. Então esse foco errado vai fazer com que todas essas atitudes se tornem algo cansativo e pesado. E o nome disso é religiosidade. E aí vai chegar um determinado momento que o pecado vai começar a brilhar aos seus olhos, como uma solução de prazer, sendo que o nosso prazer não tem que estar no pecado, e sim em Cristo. Por isso, olhem para Ele, busquem o seu prazer nele. Lembre-se, Cristo livrou vocês do pecado.